E aí, pessoal do oitavo ano, aqui é a Laura Galto, residente do programa de residência pedagógica. E hoje eu tô aqui porque a gente vai falar um pouquinho sobre o processo ali de centralização do poder nas mãos da figura do rei, o que a gente vai chamar de centralização monárquica. Antes de mais nada, pessoal, eu preciso que vocês entendam que a gente não tá falando de uma transformação que aconteceu do dia para a noite, não, tá? Não foi o rei que um dia chegou e falou, vou dominar toda essa região e pronto, no outro dia estava governando tudo de forma absoluta, não, tá? A gente está falando aqui de um processo realmente bastante longo. Para que o rei conseguisse centralizar o poder nas suas mãos, precisou de vários e vários anos, tá? Foi um processo realmente bastante demorado e bastante longo. Mas por que demora tanto? Bom, pessoal, primeiramente, para que acontecesse essa centralização do poder nas mãos do rei, foi necessário, primeiramente, um conjunto de acontecimentos, um conjunto de fatores para que o rei conseguisse ali encontrar uma brecha para aumentar o seu poder e seu domínio. Para a gente falar sobre essas séries de acontecimentos que levou à centralização do poder nas mãos da monarquia, a gente precisa voltar um pouquinho para trás ali, no período da Idade Média, para a gente lembrar ali da pirâmide social. Toda a sociedade que a gente estuda, geralmente a gente faz uma piramidezinha para retratar ali, para representar a sociedade da época. E sendo que ali na ponta da pirâmide, a gente vai ter o senhor feudal e o clero, que eram os detentores ali de todo o poder, de todo o domínio sobre a região. O senhor feudal, que era o poder máximo, seguido ali pelo clero, e embaixo, que era a maior parte da população, mas também a mais pobre, a gente vai ter os servos e os camponeses, que é a classe trabalhadora. E em meio a esses grupos ali divididos na pirâmide da sociedade, a gente vai ver o surgimento de uma nova classe social, que é a burguesia. A burguesia vai surgir ali para o finalzinho da Idade Média, e ela ganha esse nome porque essa classe ela vem daquilo que vamos chamar de burgos, que eram umas pequenas cidades muradas, tá? E essa classe, ela se desenvolve através do comércio, que eles eram feitos através de trocas ou vendas de produtos entre um feudo e outro. E por esses grupos, vindo desses lugares chamados de burgos, eles ficam conhecidos como os burgueses. Os burgueses formavam as famosas feiras para realizar ali suas atividades comerciais, vendas e trocas de produtos. A partir do momento que essas feiras vão começar a crescer e se desenvolver, a gente vai observar que essa nova classe social também vai crescendo, vai enriquecendo. Mas professora, por que a gente está falando da burguesia? A gente não ia falar sobre a centralização do poder do rei? É o seguinte, pessoal, a gente está falando da burguesia, dessa classe social, porque é da onde vai vir o principal apoio do rei, tá? Vai ser essa classe a principal aliança do rei para que ele conseguisse centralizar o poder das suas mãos. Então, assim, pessoal, nada se consegue nesse mundo sozinho. Para que o rei conseguisse ali dominar todo o território e centralizar o poder em suas mãos, ele precisou de alianças, ele precisou de ajuda. Ele não iria conseguir fazer isso sozinho. E para que ele conseguisse fazer isso, para que ele conseguisse essa aliança, é porque tinha motivos, né? Porque tinha grupos que estavam descontentes ali com o sistema político atual ali do feudalismo. Então a gente vai ter ali a classe dos burgueses e parte da nobreza. Bom, primeiramente a burguesia. A gente já falou que a burguesia ela era uma nova classe social, que estava em ascensão ali, ou seja, que estava enriquecendo, que estava ficando importante. Mas nem tudo nessa vida é fácil, né, gente? E apesar de eles estarem enriquecendo, eles encontravam ali naquele sistema político, ali do sistema feudal, muitas coisas que dificultavam seu desenvolvimento. E uma das coisas que dificultavam o desenvolvimento ali da burguesia era o próprio sistema organizacional ali de poder. Porque a gente sabe ali no período feudal que existiam vários feudos ali, vários pequenos reinos com seu senhor feudal. E isso era realmente um empecilho para o desenvolvimento comercial. Como cada um tinha a sua moeda, a burguesia ali encontrava uma dificuldade enorme para desenvolver sua atividade. E é aqui, galerinha do oitavo ano, que a gente observa qual era o interesse da burguesia na centralização do poder nas mãos do rei. Porque como nada nesse mundo vem de graça, o apoio da burguesia também não era, pessoal. Tá? Então aqui, a burguesia ela apoiava a centralização ali de todo o poder nas mãos do rei, porque ao invés de termos vários feudos com vários governantes, várias leis e várias moedas que dificultavam a atividade comercial da burguesia, com a centralização do poder nas mãos do rei, a gente vai ter toda essa região, todos esses feudos unificados
em uma única região, com um único governante, que é o rei, com únicas leis, com uma única moeda, o que é claro que facilitaria e desenvolveria em muito ali a atividade econômica da burguesia. Tá difícil ali de entender, né, pessoal? Tá complicado? Então vamos pegar esse raciocínio ali e trazer para os dias de hoje. Vamos dar uma reajustada aqui para nossa realidade. Vamos imaginar aqui na nossa região mesmo, aqui na região de Dourados. Imaginemos que Dourados é um feudo com uma moeda, Carapó é outro feudo com outra moeda, Fátima do Sul com outra moeda, Ponto Porã com outra moeda. Imagine como que seria difícil eu fazer uma comercialização entre essas cidades. Como que seria difícil se eu precisasse comprar algo em Fátima do Sul, Carapó ou Ponta Porã, porque em Dourados eu uso uma moeda diferente. Cada vez que eu precisasse fazer essa compra, eu teria que trocar essa moeda. E era essa a realidade ali do sistema feudal, gente. Cada feudo tinha sua moeda, apesar de serem regiões próximas um do outro, era muito difícil fazer uma comercialização de um feudo para o outro, porque cada feudo tinha sua moeda. Então imagine como que seria difícil para os burgueses se desenvolver ali, ter esse crescimento que eles buscavam, se toda vez que eles precisassem comercializar com o feudo, eles precisassem fazer essa troca de moeda. Aqui no Brasil, por exemplo, gente, a gente tem um Estado Nacional unificado. Nós temos um conjunto de cidades ali, né, várias cidades, que formam os estados, e o conjunto de estados que formam o país, ali, o território nacional brasileiro, que é, por sua vez, governado pelo presidente. Apesar de a gente ter uma diversidade enorme de cidades aqui dentro desse território, todos eles seguem as mesmas leis e possuem a mesma moeda, que é o real. Então, qualquer lugar da cidade, qualquer estado do Brasil que você for, você vai usar o real, porque está dentro aqui dessa região que é o Brasil, desse território unificado. E era algo parecido com isso daqui que os burgueses queriam ali na Idade Média. Eles queriam que, ao invés de cada feudo tivesse seu governo, tivesse o seu senhor feudal, todos esses feudos, todas essas regiões ali, fossem dominados por um único rei, por um único governador. Porque a partir do momento que você unifica ali a região, você vai unificar as leis e unificar a moeda. Entendeu, gente? Então é aqui que a gente observa ali o interesse da burguesia para o processo de centralização do poder da monarquia. Tá bom, professora, eu entendi por que a burguesia queria centralização do poder. Mas qual era o interesse da nobreza? Primeiramente, pessoal, a nobreza nada mais era do que os senhores feudais. E parte, tá? Não era toda a nobreza, gente. Não era todo aquele grupo, não, que apoiava o rei. Parte dela apoiava porque, durante a Idade Média, a gente vai ver ali uma série de acontecimentos que vão enfraquecendo o sistema feudal. Primeiramente, pessoal, a nobreza nada mais era do que os senhores feudais. E parte, tá? Não era toda a nobreza, gente. Não era todo aquele grupo, não, que apoiava o rei. Parte dela apoiava porque, durante a Idade Média, a gente vai ver ali uma série de acontecimentos que vão enfraquecendo o sistema feudal. Primeiramente, pessoal, a gente vai ter ali um crescimento populacional. O que isso significa? A gente vai ter um aumento de pessoas em uma determinada região. Junto com isso, a gente vai ter uma pouca produção de alimentos, que vai ali resultar na fome. A gente vai ter a peste negra, que foi a doença que afetou a Europa durante a Idade Média. E a gente vai ter as cruzadas. Para quem não sabe, as cruzadas eram guerras, né? Foram guerras que travadas em nome da igreja. E parte dessa nobreza, ela vai ter o seu poder enfraquecido, porque todo esse conjunto de acontecimentos vai ocasionar a crise feudal. Esses nobres, principalmente durante as guerras, eles vão perdendo seus recursos, vai perdendo seu dinheiro, e eles não tinham como manter o seu poder, e nem lidar com as revoltas camponesas. Por quê? Toda essa crise do feudalismo, toda a fome, a peste, vai afetar, né, todos os grupos sociais, é claro, mas principalmente, como sempre acontece, a classe trabalhadora vai ser a classe mais afetada, que foram os camponeses. E sendo assim, eles vão começar, né, as revoltas, vai ter um processo ali de revoltas. A nobreza falida não conseguia manter ali esse controle, não conseguia apaziguar a situação, e sendo assim, eles procuraram ajuda na figura do rei, pois eles viam ali no rei uma forma de controlar essas revoltas camponesas, manter os seus prestígios, né, manter a sua vida de nobreza, mesmo que para isso eles deixassem de ser os governantes ali dos seus feudos. Eles viam ali, até porque eles já estavam falidos mesmo, né, gente? Então eles viam ali na figura do rei a chance de manter o seu estilo de vida. E foi desses dois grupos, gente, que veio um apoio à centralização do poder do rei. Mas também teve um grupo que foi contrário, tá?
O clero, pessoal, para quem não sabe, é a Igreja Católica, tá? Até os dias de hoje, a Igreja Católica ela tem muita influência no cenário político mundialmente, né? Aqui no Brasil mesmo a gente observa que a igreja ela tem uma influência muito grande. Só que ali durante a Idade Média o seu poder era enorme. Por mais que existisse os reis e os senhores feudais, a igreja era a principal detentora do poder. Ela tinha uma influência muito grande mesmo, apesar de não ser o líder administrativo das regiões ali, a sua influência e seu controle era enorme. Só que ali no finalzinho da Idade Média, gente, a igreja ela vai estar em crise. Por quê? As cruzadas, que foram aquelas guerras travadas em nome da Igreja Católica, a enfraqueceram de uma forma extrema. E junto com isso, gente, a gente observa ali também o surgimento da Reforma Protestante, que é aquele movimento que vai originar o surgimento das igrejas protestantes, tá? A igreja ela estava se vendo num cenário que ela estava sendo contestada, então ela estava entrando em crise. E ali, a manutenção ali do poder, a centralização do poder nas mãos do rei, era mais uma ameaça ao poder do clero. Porque a partir do momento que o rei centralizava o poder e se tornasse o governador absoluto e único, a igreja perde parte do seu prestígio, parte do seu poder. Em relação ao apoio da nobreza, lembra lá atrás que eu falei que parte da nobreza estava enfraquecida, que parte da nobreza estava falida? Pois então, gente, a outra parte não estava. A outra parte conseguiu se manter poderosa durante mesmo com a crise feudal. Ela ainda tinha poder, ela ainda tinha recursos, então é claro que ela não tinha motivos para entregar o seu poder nas mãos do rei. Ele não precisava do apoio do rei, então ele não tinha por que apoiar. Imagine, gente, quanto tempo que levou para que todos esses acontecimentos ocorressem, tá? Lembra que eu falei lá no começo do vídeo que se trata de um processo longo e demorado? A gente tá falando aqui de séculos, tá, gente? A gente tá falando de realmente de anos e anos. E foi diante de todos esses acontecimentos, a crise feudal, a fome, as revoltas e a insatisfação da burguesia que o rei conseguiu ali centralizar o poder em suas mãos. Essa centralização do poder significou unificar toda a região, tá? Então ele vai pegar todos aqueles feudos e unificá-las formando um único estado. Então, ao invés de a gente ter vários pequenos feudos, a gente vai ter um estado ali com uma nova fronteira. A partir do momento da unificação ali da região, o rei também, né, unifica as leis, né, criando um único conjunto de leis. A gente vai também uma unificação da moeda e a gente também vai ver um sistema tributário que define um único sistema de impostos, o que favorecia ali a burguesia. E é claro que o rei queria que a burguesia prosperasse, porque era a burguesia que sustentava, né, o governo, sustentava a nobreza, sustentava o rei. Então era importante que a burguesia enriquecesse. Já a nobreza, eles se mantiveram como os agentes administrativos do rei, né? E assim eles conseguiram manter os seus privilégios. Já o rei, ele possuía poder absoluto, apesar dele distribuir ali a administração das regiões em seus agentes administrativos, tudo passava pelo rei, tá? Ele mantinha ali seu poder absoluto. E é assim que a gente vai ter a formação do novo Estado, né? A formação e início do Estado moderno. E a gente vai ver ali também o sistema político que a gente vai conhecer como absolutismo. Absolutismo, gente, é um tema para o nosso próximo vídeo. Se vocês ainda ficaram em dúvidas em relação a alguma coisa, pessoal, foi difícil entender alguma coisa, manda uma mensagem pra gente, tá? Entre em contato com nossos residentes, ou manda aqui um comentáriozinho aqui no vídeo mesmo, que a gente vai estar de olho pra ler, pra gente tirar dúvidas de vocês, beleza? Por hoje a gente fica por aqui. Bons estudos, galera, e até o próximo vídeo.